Tem um outro assunto que a gente precisa destacar com os nossos comentaristas, porque a base governista culpou Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, pela alta histórica do dólar e pediu sua punição. O deputado federal Zeca Dirceu protocolou 2 representações junto à Comissão de Ética da Presidência da República e uma outra dirigida ao Ministério Público Federal, acusando Campos Neto de suposta omissão e negligência. O parlamentar afirmou que o Banco Central possui 350 bilhões de dólares em reservas cambiais e poderia ter intervido na economia e impedido os ataques especulativos com o dólar. Zeca Dirceu pede que Roberto Campos Neto seja punido por crimes de natureza administrativa e criminal, considerando a suposta omissão da autoridade monetária um ataque à economia brasileira. Começar essa com Luiz Felipe Dávila. Dávila, governistas, então, culpando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela alta do dólar. Pediam intervenção do Banco Central, inclusive. Tanta insanidade em tão pouco tempo, como você acabou de falar do depoimento desse deputado insignificante. É uma coisa inacreditável. Ele quer que o Brasil queime as reservas em dólar, no momento que o câmbio está a 6, para salvar um desastroso pacote fiscal anunciado pelo governo. É um negócio inacreditável. Agora, vamos esclarecer essa notícia que é muito importante. Sabe por que o dólar bateu 6? Porque o mercado acordou, o mercado viveu uma ilusão nesses últimos 2 anos. O mercado viveu a ilusão de que esse governo tinha um compromisso sério com o ajuste fiscal. Aliás, eu vou contar um segredo para o deputado Zeca Dirceu. O mercado perdeu muito dinheiro apostando que o governo teria juízo e faria um ajuste fiscal. Perdeu muito dinheiro. Agora o mercado acordou. O mercado viu que esse governo não vai fazer ajuste algum. O dólar a R$6, taxa de juro futuro é resultado de um país que caiu a ficha. Esse governo não vai fazer ajuste nenhum. E isso é que fez com que o dólar disparasse. Agora, o que o deputado quer? Que nós queimemos as nossas reservas para salvar um anúncio desastroso do governo? E isso sim seria alvo de uma ação administrativa contra o presidente do Banco Central. Vamos aos números, porque você sabe, essa turma da esquerda odeia número, né? Eles gostam da narrativa, mas número não é bom para discutir número, porque o número revela. Este governo gastou, desde da PEC de transição até agora, 340 bilhões de reais com essas gracinhas de isenção, ajuda, aumento de salário de funcionário público, indexação de salário mínimo a benefício, tudo isso. Sabe o que isso fez, Canhato? Fez com que a dívida bruta do Brasil desse um salto de mais de 7 pontos percentuais. Vamos traduzir para a nossa audiência o que é 7 pontos percentuais. Sabe o que é isso? O governo gastou em 2 anos, aumentou a dívida bruta no Brasil, sabe quanto, Canhato? 1,8 trilhão de reais. O maior aumento da história do país desde a redemocratização. O governo Lula conseguiu algo que eu achava impossível: ser fiscalmente mais irresponsável do que o governo Dilma Rousseff. É inacreditável. É isto que esse governo é. E fez muito bem Roberto Campos Neto em não desperdiçar as nossas preciosas reservas para salvar um governo que não teve coragem de fazer um ajuste fiscal. É isso, a notícia em destaque aqui em Os Pingos nos Is: parlamentares e políticos governistas culpando a Faria Lima pela disparada do dólar, também culpando Roberto Campos Neto por esse cenário, pedem inclusive uma punição administrativa e criminal. Você, Cristiano Beraldo, chegam a falar até em intervenção do Banco Central. Olha, Canhato, é duro ter que acompanhar a reação dessas figuras que apoiam o atual governo e se abraçam na irresponsabilidade de um discurso sem pé nem cabeça para tentar transferir a outro a culpa que o próprio governo tem e a tem sozinho. Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, condenado no Mensalão e no Petrolão, é um apoiador
ali de primeira hora, em todos os momentos do governo do PT. E ele foi às redes sociais dizer justamente isso, que ia promover ali uma denúncia contra Roberto Campos Neto por não ter agido ontem. Só um detalhe, Caniato, que nós falamos disso aqui ontem, foi dia de ação de graças nos Estados Unidos, o mercado norte-americano fechado, uma liquidez baixíssima, mesmo hoje. As empresas brasileiras, os players brasileiros, todos se programaram sabendo que não haveria liquidez essa semana, então o jogo começa na semana que vem. Sequer haviam instrumentos, sequer um momento de agir, mas para ele, para o deputado, não importa a realidade, não importa a possibilidade, não importa nada. Importa simplesmente o factoide de querer transferir a culpa para uma pessoa que está à frente do Banco Central atuando em colegiado. É importante se destacar isso. Há diretores, inclusive diretores indicados pelo próprio governo. Roberto Campos Neto está de saída no próximo mês, será substituído por Gabriel Galípolo. E não tem absolutamente nenhum peso de responsabilidade em relação ao que está acontecendo. Essa responsabilidade, esse desastre nas contas públicas está acontecendo em razão do governo. É uma forma de gestão adotada pelo atual governo, que antes de assumir, precisamos lembrar disso, conseguiu um habeas corpus, que foi acabar com a lei de responsabilidade fiscal e adotar um arcabouço fiscal que, no fim, não impõe responsabilidade a ninguém, ou não impõe as duras penas que estavam previstas na lei de responsabilidade fiscal. Deu no que deu. Está aí o resultado dessa obra promovida pelo governo. Mota, você não participou do programa ontem, então, claro que a gente vai pedir também para você uma breve análise e reflexão sobre o pacote anunciado pelo ministro Fernando Haddad. E, claro, a gente já está trazendo a repercussão da repercussão, né? Agora os governistas culpam até o Banco Central pela alta do dólar, mas também apontando o dedo para Faria Lima. Para não ficar um programa muito bairrista, Faria Lima é uma avenida em São Paulo que reúne grande parte do PIB do país, setor financeiro, bancos, muitas empresas, corretoras, enfim. E aí muitos se referem a Faria Lima como sendo o problema para o governo em relação a esse tipo de oscilação. Vai lá, Mota, sua vez. Ontem eu fiquei preso num avião, Caniato, atrasado, parado na pista do aeroporto, debaixo de chuva. Deus sabe o quanto eu preferia estar aqui com vocês. Enfim, nunca é tarde, porque o Brasil nunca priva a gente da oportunidade de fazer comentários interessantes. Bom, o governo anunciou um plano de corte de gastos. Foi isso que aconteceu, não foi isso? Em reação ao anúncio, o dólar disparou. E aí, muita gente não entendeu direito o que foi que aconteceu. A disparada do dólar significa que as pessoas, ao invés de ficarem aliviadas com o anúncio do corte de gastos, elas ficaram preocupadas com o futuro do Brasil. E aí, mas por quê? Por que elas ficaram preocupadas? Eu vou dar o meu palpite. O meu palpite é que as pessoas, que a gente chama coletivamente de mercado somos todos nós, o mercado não viu sinceridade nesse compromisso de corte de gastos. Me perdoe se eu também sou cético. Eu nunca vi sinceridade nenhuma nas propostas de corte de gastos desse governo. Esse anúncio me pareceu mais um gesto protocolar. E eu confesso, eu nem entendi direito qual foi a motivação dele, qual foi o objetivo. Eu fiquei pensando que talvez tivesse alguma coisa a ver com uma pesquisa de intenção de voto que foi anunciada anteontem, né, 2 ou 3 dias atrás, que também era uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Enfim, o Natal está chegando, o calor está muito quente, as pessoas devem estar meio confusas. Agora, essa convicção de que é preciso cortar gastos não existe na maioria dos políticos brasileiros. A discussão tem que começar por aí. Senão a gente fica num papo meio bobinho, meio ingênuo. Me surpreende a existência de pessoas na Faria Lima. Eu acho que foi o Dávila que mencionou, o Beraldo, não sei agora.
Pessoas que tinham realmente uma expectativa de que não, agora, nesse governo, a coisa vai ser diferente, né? Agora as coisas vão entrar nos eixos. Essa expectativa estava baseada exatamente em quê? Tá? Essa semana, praticamente todo dia, a gente apresenta aqui fatos que contradizem essa ingenuidade. Mas eu me lembro de um bem peculiar que a gente comentou essa semana, que foi, no meio de tudo isso que está acontecendo no Brasil, a gente tem a sensação de que amanhã vai abrir um buraco e todos nós vamos cair dentro. O Senado alegremente tuitou, anunciando a criação do Cadastro Federal de Animais Domésticos. E muita gente, pessoas de bem, inteligentes, comemorando, dizendo, não, isso é uma boa ideia. Eu acho uma boa ideia cadastrar os animais. Os animais, teve uma senhora que falou, os animais fazem parte da família. Eles merecem entrar no cadastro. E aí eu acho inacreditável a existência ainda de pessoas que acham que uma coisa como essa, né, um exemplo idiota, bobo, não tem sentido nenhum, mas é perfeito para isso, que acham que isso não custa nada. Imaginem quanto vai custar um cadastro federal de animais domésticos. Essa conta é em milhões ou dezenas de milhões. Quem sabe não bate até em bilhão. E aí, Canhato, a gente também tem que dizer, a dívida bruta do Brasil acabou de bater 9 trilhões, pessoal, é com T de tatu, 9 trilhões de dívida. Pela primeira vez na história, eu desafio o ser humano a imaginar, a conceber o que é 1 trilhão. Ninguém consegue. Isso é uma dívida impagável. É uma dívida que só aumenta. Essa dívida não surgiu de ontem para hoje. Ela foi crescendo aos pouquinhos com uma ideia idiota de cada vez, como esse maravilhoso cadastro federal de animais. Agora, o Dávila, em meio a essa situação, o anúncio desse pacote fiscal, o mercado tentando deglutir essas informações, tem um Congresso Nacional que naturalmente vai se debruçar sobre essa proposta. Enfim, reta final da gestão de Roberto Campos Neto, holofotes voltados para o início da administração de Gabriel Galípolo. O que a gente pode esperar? Porque há quem diga estranho esse tipo de manifestação dos governistas na reta final da administração de Campos Neto. Talvez alguém diga, parece jogada ensaiada, né? Canhato, o Banco Central é o menor dos problemas hoje. O maior dos problemas é como um ministro, como o Haddad, com uma ministra como Simone Tebet, vão passar o ano de 25 no poder totalmente desacreditado por todos. Este é o poder. O problema é quando você tem ministros em posições-chave que não gozam da credibilidade da sociedade. Este é o problema. Por isso, ao não fazer um ajuste fiscal de verdade, reduzindo despesa pública e não só pelo lado da receita, o sinal que se dá é que esse governo não vai fazer absolutamente nada. E ao não fazer nada, o que vai acontecer, Canhato? A velocidade do crescimento da dívida no Brasil vai ser exponencial nos próximos anos. E isso vai ter enorme impacto na inflação. E tem uma coisa que o povo não perdoa, é a inflação. Inflação é o que você sente no bolso quando vai ao supermercado, não consegue mais comprar a quantidade de carne que você comprava antes, não consegue mais comprar a quantidade de frutas, verduras que você comprava antes. É isso que acontece. Então, o ponto é, sem ajuste fiscal, a dívida pública cresce, a taxa de juros cresce, pressão no câmbio e inflação. E isso é algo que o governo vai ter que passar explicando e tentando culpar aí o mercado e a Faria Lima. Não vai colar. No momento em que o governo tinha que fazer um ajuste fiscal, mostrar compromisso com redução da despesa pública, ele ainda cria uma despesa extra, que é justamente isentar as pessoas que ganham até R$5.000 do imposto de renda. Só esta isenção, o governo fala que vai gastar 35 bilhões, mas o mercado já precificou com mais de 50 bilhões. Aliás, talvez a crítica mais forte que nós podemos fazer a esse inexistente ajuste fiscal
é que o ministro apresentou o ajuste num PowerPoint sem apresentar nenhuma fórmula. Como é que ele chegou nas contas? Se eu quiser sentar aqui, averiguar a equação que ele está fazendo para chegar nessas contas, eu não consigo. Cadê a fórmula? Total ausência de transparência. Ou seja, o difícil, como manter no comando uma pessoa, aliás, 2 ministros, que o mercado acreditava que fariam o ajuste fiscal e não fizeram. Como é que será a credibilidade desses ministros em 2025? E isso coloca não só as contas públicas, mas a credibilidade restante desse governo em risco. Pois é, o Dávila falou onde estavam os números. Isso se chama licença poética, viu, Dávila? Licença poética para fazer a apresentação. Agora, o Dávila, o Mota, há pouco disse que esse anúncio, o mercado e nem ele viram sinceridade nesse anúncio. Daí eu me lembrei que o Dávila ontem, viu, Mota, disse que seria um anúncio de mentirinha. Enfim, vocês estão em linha nas reflexões e análises em relação a esse pacote.